Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Essa é a nossa pregação do dia 12/12 de 2021 e fiquei pensando, o que compartilhar com os irmãos nesse tempo que nós não estamos juntos, de que forma poderia encorajar os irmãos nesse momento, enquanto muitos estão voltando com os cultos presenciais, ou melhor, que muitos já voltaram, a gente ainda parece que retrocedendo, fazendo uma pregação online, mas tudo isso é por um propósito, tudo isso tem um objetivo, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Deus me inspirou, eu queria dividir com vocês e ao mesmo tempo encorajar, agradecer a todos os irmãos que têm se dedicado a essa obra aí que nós nos propomos, a fazer toda essa mudança, mesmo que aqueles que não puderam estar presencialmente aqui, mas que diretamente ou indiretamente têm ajudado. Eu gostaria de, em nome de todo o conselho, agradecer a esses irmãos, a todos vocês, na verdade, pelo empenho. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que me encorajou, que a gente leu aqui no tempo hoje. A gente está na igreja hoje fazendo algumas reformas para recebê-los ali com excelência, com muito zelo. E é isso. Vamos só começar com uma oração. Deus, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra, por podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado que possamos falar com nossos irmãos, transmitir, Pai, a Tua mensagem, Pai, ainda que não pessoalmente, mas por esse meio, Pai, online. Por favor, Deus, capacita, usa a minha vida aqui para aquilo que eu vou falar, que a Tua Palavra possa tocar, meu Deus, o coração dos irmãos, assim como tocou, Pai, nossos corações aqui, e que o Senhor seja glorificado, Deus. Fica conosco sempre, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, claro que não vai dar tempo de falar tudo, mas falar sobre a história de Neemias. Acredito que muitos já conhecem a história sobre Neemias. Então separei alguns trechos aqui para a gente poder ler e trazer alguns ensinamentos para nós, o tempo que nós vivemos hoje. Na última pregação eu falei sobre o povo que saiu do Egito, como Deus conduziu, como Deus esteve com o povo em todos os momentos. E aqui na história de Neemias também não é diferente, a gente vai ver isso. Então, vamos, para quem tiver com suas Bíblias, vamos ler Neemias, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 10. Então aqui é uma oração de Neemias, quando ele fica sabendo que os muros, alguns dos seus compatriotas falaram que saíram do cativeiro, vão até ele, e fala do seu povo, que seu povo está passando por grande sofrimento, humilhação, que o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, quando Neemias ele fica sabendo dessa notícia, então ele falou que ele se senta, ele chora, ele passa a se lamentar, ele jejua e ele ora a Deus. Então ele disse, então ele começa a orar, e a gente vai ler um trecho dessa oração a partir do versículo 8. Diz assim: Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então a gente vê aqui
Neemias orando, né, e ao mesmo tempo ele usando as palavras ali de próprio Deus, quando fala que quando se o povo se voltar para ele, que de todo o coração Deus vai trazer de volta todo esse povo que foi espalhado, ainda que de vários lugares ele reunirá, porque Deus escolheu, né, Jerusalém ali para estabelecer o seu nome naquele lugar. Então continua no versículo 10: estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, me chamou bastante atenção no versículo 10, né, que ele fala: Senhor, eis aqui o teu servo. E ele pede para que o Senhor dê ouvidos, né, esteja atentos à oração deste servo, à oração não só dele, mas dos outros servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, trazendo para nossas vidas hoje, o Senhor tem ouvido as nossas orações, Ele tem trazido benevolência, né, para nossas vidas. Hoje eu estou fazendo aqui essa pregação no nosso novo local, será até a primeira pregação oficial ou não oficial, né, não sei, mas a gente já está usando esse espaço, né, em nosso benefício, porque Deus tem ouvido as nossas orações, as suas orações, e tem sido bom com a gente, né? E eu falei, poxa, eu preciso compartilhar isso com os irmãos, de encorajar e ao mesmo tempo agradecer. E aí tem uma coisa interessante que, terminando o versículo 11, Neemias fala: nessa época eu era o copeiro do rei. Eu fiquei perguntando, mas por que ele resolveu colocar esse detalhe, né, colocar essa informação? Nessa época eu era copeiro do rei. Eu fiquei pensando sobre isso. Se a gente for pensar, não desmerecendo, né, a função, esse cargo de copeiro, mas diante do reino, né, imagina quantas pessoas, quantos oficiais, quantos nobres, né, estavam ali na mesa do rei e tinha esse poder, né, de tomar uma decisão. Mas se você for pensar, um copeiro não tem decisão nenhuma, uma pessoa simples só simplesmente para servir ao rei. Só que Deus ele não vê pessoas, né? Ele não fica escolhendo quem é mais ou menos capacitado, ele não fica olhando quem tem mais ou menos influência, mas ele usa a vida aqui de Neemias grandemente. A gente vai ver isso na frente. Então Neemias ele vai servir o rei pergunta, né? Neemias está triste, abatido, então o rei pergunta. Nunca antes tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? E se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Estou lendo o capítulo 2 aqui, versículo 2, aí continua lendo. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Nossa, fiquei pensando, né? Imagine se alguém que tem poder, que tem riqueza, chega para você: o que você gostaria de pedir? O que você pediria, né? E a gente vai ver aqui a atitude, né, de Neemias. A primeira atitude dele, vamos lá no versículo 4, continuando a leitura. Então orei ao Deus dos céus. Então, e respondi ao rei. Então, antes de Neemias responder, falar o que ele quer, ele ora a Deus. Então, a gente, né, para os irmãos que têm participado do tempo de oração, a gente tem visto alguns princípios, né, da oração, e a gente tem buscado ter essa dependência, né,
E encorajar os irmãos a sempre a gente ter essa dependência em Deus, né? Qualquer coisa que nós somos pedir, nós somos fazer, né? Tudo que nós fizermos, a gente vem a depender primeiramente de Deus. Então ele continua: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então você vê, irmãos, quando a gente depende de Deus, a gente coloca Deus à frente, Deus ele começa a abrir, né, os caminhos, né, e ele começou então a usar a vida de Neemias. Se a gente for pensar humanamente, um simples copeiro, um simples servo, mas Deus, né, levantou ele para poder reconstruir os muros de Jerusalém, né, e ele foi atendido, né, então o rei atendeu o pedido, né, de Neemias. E a gente não vai ler, mas se você continuar lendo, Neemias ele não pede só isso para ir lá, sair, passar um tempo fora, né, uma super férias, mas ele pede outras coisas, né? Ele pede madeira para que ele possa construir as portas da cidade, né? Que ficava junto ao templo, para poder levantar os muros da cidade, para poder também construir a sua residência, né? E aí ele fala: visto que a bondade de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, irmãos, é motivo de nós nos alegrarmos, porque Deus ele tem respondido aos nossos desejos. E vamos continuar lendo o versículo 11, que diz assim: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Então Neemias sai, ele acha que se depara com aquela situação, vê todas as portas derrubadas, aquele fogo, deve haver assim, um monte de cinzas, né? Não deve ter sido deve ter se espantado ali, né? Se deparado com aquela situação, pensado: poxa, é muito trabalho para fazer, acho que eu não vou conseguir. Mas ele tinha confiança que Deus tinha dado, né? Deus tinha posto no coração dele esse desejo de construir, reconstruir. Ele sabia que Deus estava à frente da obra. Então, irmãos, que a gente possa sempre compreender, né, tudo que nós fizermos, tudo que nós propomos a fazer, né, nas nossas vidas, seja na igreja, eu estou falando agora da igreja, mas seja no que for, que a gente tenha esse mesmo entendimento, esse coração de entregar para Deus, de orar para Deus e depender dele. Então, a gente se propôs a fazer essa mudança, a princípio a gente ia só mudar, mas a gente, poxa, vamos fazer algo excelente, vamos pintar, vamos fazer mais, né, algumas melhorias, né? E eu gostaria de chamar os irmãos a ter, convocar, né, ter esse mesmo entendimento, esse coração, que aí eu vou ler mais para frente, mesmo que as situações assim não sejam as mais favoráveis, mas que a gente possa entregar para Deus, né? Saber que Deus está à frente, né? Então, Neemias ele faz ali um levantamento de tudo que necessita, não precisa de fazer isso, construir isso, fazer aquilo. Então ele chama aquele povo, né, que está lá na cidade para poder a construir, a reconstruir esse muro. E aí ele começa então no versículo 20, ele fala assim: eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz a respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Então, Neemias está dizendo isso porque algumas pessoas se oporam, algumas pessoas começaram a caçoar, né?
falar dele, pô, vocês não vão conseguir, né, o que vocês estão fazendo aí, vocês não vão, nossa, essas situações aqui que vocês estão propondo a fazer não vão dar certo, né? Eu não ia ler, mas vamos ler rapidinho aqui. Neemias 2:17 diz assim: então lhes disse, veja a situação terrível que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então ele dá testemunha, né, sobre o que o rei tinha feito por eles. Então eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então eles viram que esse era um bom projeto, né? E eu fico todo momento lembrando de nós aqui, né? Porque o fato, né, de a gente mudarmos é um bom projeto, né? E quando a gente vê aqui o local, as coisas, né, mesmo que a gente ainda precise fazer algumas coisas, a gente vê que é um bom projeto, né? E eles se encorajam, né? E eles vão, porque eles entendem que isso foi dado por Deus, e eles vão lá todos entusiasmados, com coragem para realizar esse bom projeto. Só que também há pessoas que acabam se levantando, né? Eu não estou dizendo, irmãos, da nossa igreja, mas situações externas, né, que pode vir nos impactar. Então, quando porém Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz a respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Então, Neemias, ele vai lá e ele prega contra essas pessoas que não têm visão, né, por essa obra. Capítulo 3, a distribuição do trabalho. E eu achei uma coisa interessante, né, que todos então, cada um, né, com o seu talento, cada um, nem todos assim têm essa disposição, nem todos têm um talento de vir, talvez mexer, manejar uma ferramenta, né? Eu assim sou péssimo, né, nessas coisas, mas você vê que o trabalho, né, precisa ser distribuído, né, para que chegue no denominador comum, para que seja, para que aconteça, né, a coisa venha ficar pronta. Então, Neemias 3, versículo 1: o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, o muro até a torre de Sem que consagraram, e até a torre de Hanael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Então é interessante a gente ver aqui que eles faziam uma parte do projeto, mas em toda a parte, né, que eles faziam uma parte e eles a consagraram. O versículo 1 fala que eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Então, irmãos, qualquer coisa que nós propomos a fazer, que nós possamos consagrar a Deus, né? Seja uma benfeitoria grande, seja pequena, mas a gente possa consagrar, entender que é para Deus tudo que nós estamos fazendo, né? Então, não fazer por fazer, não fazer porque necessita, porque a gente quer. Aqui no caso, estavam fazendo as portas que tinham sido derrubadas. Eles não simplesmente vão fazer a porta e colocar para poder tampar o buraco, mas ele entender que por trás existia um plano espiritual. Então, irmãos, é com esse mesmo entendimento que qualquer coisa que nós façamos aqui ou outro lugar, qualquer porta que nós iremos abrir, fechar, colocar, que a gente possa depender, consagrar a Deus. Falar: poxa Deus, estamos fazendo isso, mas para o Senhor, né? Pelo Senhor.
que a gente venha a ter esse entendimento, né? Então tudo que nós vamos ofertar, que nós vamos doar nosso tempo, enfim, que a gente possa entender que é para Deus. Vamos ler, mas vamos pular um pouquinho, vamos lá para o capítulo 4. Então, oposição à reconstrução, né? Então, alguns não queriam, estavam se opondo à reconstrução do templo, das paredes, né? Dos muros. Então, 4, versículo 1. Quando Sanbalate soube que estava reconstruído o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas, os poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então esses homens aqui, eles começam a se opor, né, a essa reconstrução, e começam a falar se eles construírem, eles irão derrubar. Eles não acreditam, não têm fé que esse muro ele vai ser reconstruído, e eles começam a falar isso para Neemias, né? Eu fico imaginando como é que Neemias ele se comportou, né, ao ver você está lá empenhado, querendo fazer, né, e vem outras pessoas que começam a falar: cara, isso aqui não vai dar certo, não adianta, né? E às vezes nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Ele se propõe a fazer alguma coisa, né, a gente começa a ver as situações e fala: poxa, não vai dar certo. Mas aí o que Neemias faz de novo? Ele ora, ele busca a Deus. Então, de novo, né, do começo ao fim, Neemias ele procura depender de Deus em todo momento, né? Tudo que ele vai fazer, qualquer passo, é depender de Deus, é consagrar a Deus. É esse coração que nós precisamos ter na nossa vida, né? Tudo que nós propomos a fazer, né? Eu já falei isso, não quero ser repetitivo, mas eu quero ser taxativo, irmãos. Precisamos sempre depender de Deus, a consagrar aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, no versículo 4, a resposta de Neemias: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Então, a resposta de Neemias não foi lá de bater boca e de começar a falar: não, vocês estão errados, a gente vai construir sim, vocês vão ver. Mas Neemias, ele simplesmente apela, ele busca, ele coloca a sua esperança em Deus e fala: Senhor, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias devia estar tão furioso, né, chateado, que ele pede: não perdoe os seus pecados, né, nem apague as suas maldades. Ele devia estar assim totalmente mal com essa situação, mas ele ora, né, para que Deus possa mudar toda essa situação. E o versículo 6 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então você vê, irmãos, quando todos, né, estão empenhados no mesmo trabalho, no mesmo pensamento, as coisas acontecem, as coisas fluem. Então mesmo, né, nesse meio tempo, pessoas se opondo, as coisas talvez não dando certo, mas buscando a direção, a dependência de Deus, as coisas começam a dar certo. E por isso que nesse meio tempo eles chegaram, a toda a metade da extensão do muro, na metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E que eu faço uma pergunta para todos nós, né? Poxa, quantos de nós estamos dedicados ao trabalho, né? A obra de Deus. E eu estou dizendo não a obra aqui, propriamente dita, mas
a obra nas nossas vidas, né? Como cristãos, nós estamos dedicados, né? Seja na nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, no lugar que nós passamos mais tempo, né? Como nós estamos? Nós estamos dedicados a essa obra, porque o povo só conseguiu atingir, né, essa meta aqui, a metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, irmãos, eu queria encorajar a imagem de estar dedicado nesse trabalho, nessa proposta que nós viemos para cá, de evangelizar todo esse bairro aqui. A gente está dedicado. De novo, eu sei que nem todos podem estar aqui durante a semana, final de semana, para poder estar aqui ajudando em alguma coisa, mas eu sei que, né, nas suas casas, de alguma forma, a gente pode se dedicar, a gente pode ajudar de alguma maneira. Então, que estejamos animados, dedicados, né, para esse trabalho, para esse bom projeto aqui que Deus nos chamou, né, a fazermos. Versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, irmãos, quando as coisas começam a dar certo, né, o inimigo ele começa a ficar furioso. Então, eles ficaram furiosos aqui, esses homens, né? Falaram, poxa, as coisas estão, né, tomando um outro rumo, né? Todos esses buracos no muro, essas coisas que tinha, já está sumindo. Então eles planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, né? Então eles falaram, não, isso não vai dar certo. Então eles se deparam aqui. Então às vezes a gente se depara com algumas situações, né, que nos desanimam e fala, poxa, não vai dar certo, as coisas começam a parecer conspirar contra. Mas qual foi, de novo, a atitude de Neemias, né, diante dessa situação? Versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e de noite para proteger-nos deles. Então, de novo, né, oração e ação. Primeira coisa, vamos orar, buscar a Deus, depois sim nós vamos agir. Então, Neemias ele ora a Deus e ele coloca guardas, né, de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, nós possamos orar, buscar a Deus e vigiar para que as coisas possam continuar dando passos, né, para que continuemos avançando, né, nesse projeto, nas nossas vidas, que situações vão aparecer. Versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio dele. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10, nos preveniram para onde quer que vocês se virem. Saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então, a gente vê aqui no versículo 10 que o povo de Judá, né, começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Irmãos, vai ter momentos que a gente vai se deparar com essa mesma situação aqui, né? Cansados, sem forças, vendo ali aquele monte de entulhos, né? Para quem estava aqui no primeiro dia vai lembrar, a gente tinha uma parede aqui, né? A gente derrubou para ampliar mais espaço. Cara, ficou um monte de entulho, bastante assim, muito entulho. A gente começou a juntar os entulhos, né? Parecia que não acabava os entulhos aqui.
aí o Chicão lá, né, quebrando ali, né, para poder caber mais entulho no saco, e a gente já estava cansado, olhava para aquele monte de entulho e as coisas não, sabe, ficando sem força, e a gente fala, poxa, por nós mesmos nós não conseguiremos reconstruir o muro, e de fato, se for pela nossa força a gente não consegue, mas é Deus, né, no versículo 14, ele fala, lembre-se que o Senhor é grande e temível, ele fala, não tenham medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível e luta por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Mais uma vez, irmãos, eu queria encorajá-los a todos a permanecer firmes, animados, né? A gente trabalhar, a gente lutar, a gente está fazendo tudo isso não é para nós mesmos, mas é para os nossos irmãos, para as pessoas que nós iremos trazer aqui, para os nossos visitantes, assim como Neemias ele fala, né? Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Irmãos, nós continuemos lutando, né? Sabendo que não é para nós, mas é para o próximo. E eu tenho certeza que que Deus nos dará força para a gente terminar essa obra, né? Que não é para nós. Versículo 15: quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então a gente vê, né, Deus agindo mais uma vez, frustrando os planos daqueles que queriam ir contra essa reconstrução. 16. Aquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Hoje nós não precisamos, né, irmãos? Graças a Deus nós não precisamos ter uma espada empunhada na cintura, mas nós precisamos estar atentos, né? Talvez nossa espada seja a nossa Bíblia, talvez não é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. A gente está ali trabalhando, meditando na palavra do Senhor, né, e combatendo, né, as ameaças, né, essa guerra espiritual com a própria palavra de Deus. Versículo 19: então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados distante uns dos outros, ao longo do muro, do lugar onde ouvir o som da trombeta. Deus lutará por nós. Então, irmãos, é Deus que tem lutado por nós a todo instante, né? Que nós possamos sempre entender isso. Dessa maneira, entendendo que Deus está à frente, que luta por nós, dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês, o seu ajudante, deve ficar à noite em Jerusalém para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Eu queria encorajar a todos a terminar, né, de ler, até de propósito, né, eu quero parar por aqui. Eu sei que muitos já conhecem a história de Neemias, talvez você que está vendo essa pregação não saiba, então convido você a ler, mesmo que você já conheça essa história, já tenha lido o livro de Neemias, eu queria convidar você a ler de novo, porque eu lendo me encorajei, eu me alegrei, né, pensar, fiquei encorajado, por isso que eu queria dividir isso com vocês, né, e de ver, né, depois não para por aqui. Neemias se depara com outras situações, né, para frente, que assim, se fosse
só da pessoa, né? Se não tivesse Deus à frente, com certeza já teria falado, poxa, não vou mais continuar. Mas como ele sabia que era Deus que estava à frente do trabalho, então que Deus estava lutando por ele, então ele decidiu prosseguir. Mas, irmãos, uma coisa que eu aprendi, né, lendo esses capítulos, esses versículos, foi a dedicação, né, que Neemias ele teve, né, com a reconstrução, né, desse povo. Então ele tinha essa dedicação, essa determinação, poxa, eu vou lá, vou construir, né, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as situações sejam mais adversas possíveis, mas ele determinou, não, vou fazer isso, né, por Deus, né. Ele trabalha ali com uma espada, uma mão ele usa para poder carregar, uma outra ele tem uma espada, se vier alguém contra, ele poder combater. Então, irmãos, que a gente possa ter esse mesmo entendimento, essa clareza no nosso coração, saber que Deus que está à frente, né, de todo o trabalho, possamos nos empenhar. Então, outra coisa que eu vi, né, no coração de Neemias, essa determinação, esse empenho, né, ele estava determinado a fazer isso, mas sempre ele estava buscando, colocando Deus à frente. Nós possamos continuar colocando Deus à frente, né, desse bom projeto, porque o povo entendia que isso era bom, né? Então a gente entende hoje também que estar aqui, evangelizar essa comunidade, né, esse bairro aqui, a gente entende que isso é bom e a gente quer contar com a ajuda, né, dos irmãos, né? Se vocês puderem nos ajudar, enfim, né, dando ideias, a gente está aqui, a gente está aberto. Agradecer já para os irmãos que eu tenho assim, poxa, de coração assim empenhado, dali todo o coração. Como eu disse, irmão, desde o começo, a igreja toda. Então eu queria compartilhar isso com vocês, mais como um agradecimento, mais como uma forma de encorajar a todos vocês. Amém? Então eu gostaria de terminar com uma oração. Deus, obrigado por podermos contar com o Senhor em todo o tempo, assim como Neemias, Deus, ele buscou o Senhor, ele contou, Pai, com a tua ajuda. Eu oro, Deus, que o Senhor nos continue nos ajudando, possamos contar, Pai, com o Senhor, Pai, na conclusão, Pai, dessa obra, Deus, que é de pintar, que é de reformar, que é de fazer o melhor aqui, Pai, não para homens, mas para o Senhor. Deus, que possa se alegrar. Deus, nos dê tudo aquilo que necessitamos. Por favor, capacite, Pai, nossos corações, capacite, Pai, os teus servos, que podemos fazer essa obra e completá-la, Deus. Deus, o Senhor fala que se não for o Senhor o construtor, Pai, da obra, será inútil, Deus, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar. Então pedimos que o Senhor esteja à frente, que o Senhor seja o construtor. Usa, Pai, nossas vidas na medida, Pai, daquilo que nós conseguimos fazer. Pai, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu sei que Neemias, ele enfrentou, Pai, a resistência de pessoas que não tinham, Deus, essa clareza, não tinha essa visão, Pai, espiritual daquilo, e o que aqueles muros, Pai, representavam. Eu sei que algumas pessoas, eu acredito que em momentos ele deve ter ficado desanimado ao se deparar, ao inspecionar, examinar, Pai, tudo aquele monte de entulho, Deus, mas ele entendia que era o Senhor que estava dando força. E, Pai, nós entendemos que é o Senhor que nos dá força, por isso, Pai, clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar força, Pai. Mesmo, Deus, com as nossas falhas, mesmo, Pai, com as nossas limitações, mesmo com os nossos pecados, Deus. Obrigado pelo vida dos irmãos, Deus, que tem se dedicado. Obrigado pelos irmãos que estão em casa. Fica com cada um deles, Deus, fica conosco a semana, Pai, com nossos planos, com nossos projetos, Deus. Obrigado especialmente por Jesus, Pai, autor e consumador da nossa fé. Ele reconstruiu, Pai, os muros, Pai, de Jerusalém em 3 dias, quando ele
quando Ele se ofereceu, Pai, em resgate, Pai, por nós, e possamos ser gratos, Pai, por o que Jesus fez em nosso favor, Deus. E eu quero te orar e te agradecer, em nome do Filho Jesus. Amém.